Vocês conhecem a história da nossa igreja? Não? Então eu vou contar para vocês um pouquinho dela. Tudo começou no mês de maio de 1990. Um grupo de irmãos, com a direção do Senhor, decidiu começar uma reunião semanal de oração e estudo da palavra. Essas reuniões eram feitas na casa da irmã Benedita. Seu líder era o irmão Francisco Collado, que contava com o apoio do pastor Adolfo, que morava em Sete Lagoas. As reuniões cresceram e no segundo semestre de 1990 passaram a ser feitas em um novo local, cedido com muito carinho pelo irmão José Collado. Nessa época, éramos congregação da primeira Igreja Batista em Floramar, de Belo Horizonte, e o nosso pastor interino era o pastor Adolfo. No mesmo ano, em 24 de novembro, em um culto festivo, no Clube Fabril, Nova Vida foi emancipada e o pastor Adolfo assumiu a presidência. Com a graça de Deus, em novembro de 1991, compramos o lote onde seria construído o nosso atual templo. Pastor Adolfo passou a presidência da igreja ao pastor Tito, em novembro de 1992, que continuou com muito zelo e dedicação a construção do nosso templo. Com muita alegria, em agosto de 1994, passamos a congregar em nosso templo, onde estamos atualmente. Em julho de 1997, pastor Adolfo tomou posse como pastor auxiliar da igreja a convite do pastor Tito. Ele permaneceu até dezembro de 1998 e seu ministério em Nova Vida enfatizou a restauração espiritual da igreja e o desejo de viver o evangelho em pequenos grupos. O irmão Eliseu Rodrigues Collado, em dezembro de 1998, foi enviado ao seminário para a preparação teológica no Seminário Teológico Evangélico do Brasil e foi consagrado como pastor em 15 de março de 2003. Em maio de 1999, pastor Adolfo assumiu novamente a presidência da igreja, após a saída do pastor Tito, por motivos de trabalho. A partir de dezembro de 1999, iniciou-se a visão do Ministério Rocha Eterna, em Nova Vida, que propunha a cooperação e trabalho mútuo entre as igrejas Betel, em Sete Lagoas, e Nova Vida, em Oliveira. Pastor Adolfo desafiou as igrejas a entenderem e viverem os propósitos de Jesus para a sua igreja: evangelização, adoração, comunhão, discipulado e serviço cristão, que seriam vividos nos pequenos grupos, GECs, grupos de edificação e crescimento. Em novembro de 2004, foi implantado um GEC em Carmo da Mata. Iniciou-se a congregação de Nova Vida, com uma presença marcante de todo o Ministério Rocha Eterna. Foi inaugurado o Templo de Nova Vida em Carmo da Mata no dia 28 de maio de 2005. Em junho de 2006, solidificou-se a visão do Ministério Rocha Eterna na região, com a permanência do pastor Adolfo na presidência de Nova Vida, uma vez que se cogitava a possibilidade de sua saída e substituição pelo pastor Eliseu. Com o passar dos anos, a nossa visão fortaleceu-se mais, e a cada dia queremos ser a igreja que Jesus Cristo propôs. Nova Vida vive a realidade do Evangelho nos pequenos grupos, os GECs, Grupo de Edificação e Crescimento. O tempo passou e o ano de 2020 chegou. Nesse ano, iniciamos os difíceis tempos da pandemia da Covid-19. Tempos de restrições, lutas, dores, choros e luto. Mas como o pastor Adolfo dizia, Deus não é pego de surpresa. Nossa visão continuou de ser a igreja que Jesus Cristo propôs. E mesmo virtualmente, nossos pastores, líderes, GECs e ministérios continuaram a edificar e cuidar da igreja do Senhor Jesus,
na direção do Espírito Santo. A aprovação permitida por Deus nos provou e nos aprovou para obras maiores. Nossa visão é bíblica e proposta por Deus para todos os tempos, sejam eles bons ou ruins. Em 13 de maio de 2021, aprove ao Senhor Jesus tomar-se o nosso querido pastor Adolfo e, posteriormente, no dia 22 de maio de 2021, a nossa querida irmã Tânia. Cumpriu-se na vida do nosso pastor e esposa a verdade dos Salmos 16:15. Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Pastor Adolfo deixou-nos um grande legado, e seu exemplo e amor a Deus e a sua obra continuarão a marcar os próximos capítulos de Nova Vida. Com a vacância na presidência da igreja, em 17 de junho de 2021, o pastor Eliseu assumiu a presidência da igreja, na expectativa de, juntamente com a igreja, continuar a visão de pequenos grupos e a visão do Ministério Rocha Eterna. Hoje, queremos celebrar e dar boas-vindas a um novo tempo, conforme as palavras de Daniel. Deus é quem muda os tempos e as estações. Igreja, vamos viver um novo tempo, tomando uma atitude como nunca antes, uma entrega como nunca antes e um avivamento como nunca antes. Parabéns, Nova Vida. Deus a abençoe.